Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma revisão geral, o UERJ Matemática. Basicamente isso aqui vai ser a resolução das questões de matemática do segundo exame de qualificação da UERJ. Vai ficar com uma aula de revisão, mas são as questões de matemática da segundo exame de qualificação. Você vai ver, todas vão estar aqui 2024, do UERJ 2024, tá? 2024/2, o /2 significa segundo exame de qualificação na minha anotação. Minha garganta está pegando um pouco, mas vai rolar. Mas são questões, na maior parte delas, diretas. Como é o UERJ no exame de qualificação? Um conceito, uma fórmula. Tartarugas são animais que podem atingir grandes medidas além de serem longevos. Vivem muito. A tartaruga de couro, por exemplo, pode chegar aos 225 anos. Admita que a expectativa de vida média de um ser humano seja de 75 anos. Para alcançar 225 anos, a expectativa deveria aumentar X%. Ó, a palavra-chave também é aumentar. Ele não quer quanto que vai ser a porcentagem final. Ele quer quanto que vai ser, não a porcentagem da idade final em relação à inicial. Ele quer quanto vai ser o aumento em relação à idade de um ser humano. Então, essa expectativa de vida está se referindo a quem? Aos 75 anos. Tem que aumentar de quantos por cento? Isso é muito importante, porque quando você vai fazer porcentagem, tem um personagem muito importante, que é chamado valor de referência. Porque o percentual, em questões de vestibular, ele não existe sozinho. Apesar de que, a rigor, você pode fazer contas matemáticas, você vê aí no Instagram direto, tem umas dicasinhas, fazer a operação, uns desafiozinhos, né? Fazer a operação raiz quadrada de 100%, enfim. Num contexto qualquer, a porcentagem tem que ser em relação a algum valor. Percentual de quem? Tantos por cento de quê? Tá? Ele quer esse valor de X, que é quanto tem que ser aumento. Quem é o valor de referência aqui? É a expectativa de vida atual, 75 anos. Tá? Então, aqui eu não vou repetir toda a teoria, porque já é uma aula de revisão, então eu vou explicar tudo o que eu faço, mas não vou voltar lá atrás. Já vou aplicar direto a equação que eu ensinei durante as aulas que tem na específica. Tá? Então, se eu quero o percentual de aumento, eu ensinei para vocês para fazer de uma forma, regra de 3, eu sei que vocês adoram, pode fazer por regra de 3, tá? Fica para casa aí. Só não esqueçam uma coisa, o 100% que vocês colocam na regra de 3, muita gente erra, porque fala assim, o 100% é o valor maior. E não é. O 100% tem que ser ligado na regra de 3 ao valor de referência. Tá? Essa questão é que muita gente vai errar, se sempre decorou errado, que 100% na regra de 100% é tanto, tantos por cento é tanto, é sempre o valor maior. Aqui erra. Por quê? Ele vai pegar 75 e 225 e vai achar que 225 é maior, ele é o 100%, não é. O valor de referência é o 75. Então, vem comigo, ó. Faz em forma de equação. Eu já cansei de ensinar para vocês nas aulas específicas que a porcentagem de aumento, você pega o aumento, o valor que foi aumentado aqui, e embaixo pega o valor de referência, aumento em relação a qual valor? Essa é a pergunta que você tem que fazer para saber o que coloca aqui embaixo, que é o 100% da sua regrinha de 3. Então, quanto é o aumento? É de 75 para 225. Quanto que é esse aumento? Basta pegar 225 e tirar 75. Pode tirar 25, dá 200, depois tira 50, 150. Então, o aumento de idade é de 150. Se eu quero aumentar a minha expectativa de vida de 75 para 225, eu tenho que aumentar a minha expectativa de vida em 150 anos. Então, eu estou aumentando em relação a quem? A minha expectativa de vida atual, que é 75. 150, gente, é o dobro de 75. Então, isso aqui vai dar 2. 2%? Não. Quando você faz essa conta aqui, ó, esse valor, quando você faz aumento do valor de referência, dá o valor em decimal, não dá em porcentagem, dá o valor numérico. Se eu quero escrever em porcentagem, eu tenho que escrever o 2 como alguma coisa sobre 100. Lembra que o 2 é 200 sobre 100. Portanto, o 2 aqui que eu encontrei, ele é não 2%, mas sim 200%. Então, tem que aumentar minha expectativa de vida em 200% para que o ser humano médio aí chegue na expectativa de vida de uma tartaruga de couro média. Bastante, né? Então, o valor de x, ó, o x está em percentual, é 200. Porque aqui é x%. Então, o que por cento? 200. Tranquilo? B de bola.
Questão 2. Olha isso aqui, legal, de algoritmo. Né? O algoritmo é assim, você faz um procedimento que vai repetindo. Faz isso, se acontecer isso, faz isso, se não, faz aquilo. Vai seguindo uma linha lógica aqui. Aqui é como se fosse uma espécie de calculadora. É uma calculadora, né? A banca VUNESP está gostando de colocar isso direto. E a UERJ também. Elas andam meio parecidas, são meio parecidas, na minha opinião. Não iguais, mas tem boas semelhanças. As questões da banca VUNESP e as da UERJ em qualificação. Uma estudante possui uma calculadora que permite realizar a seguinte operação. Por meio de uma tecla especial, que ela vai apertar lá, uma certa tecla que tem especial lá na calculadora dela, ao digitar um número x diferente de -1, esse diferente de -1 é mais para ter um rigor técnico na questão, eu te mostro daqui a pouco. Por quê? Por que o x tem que ser diferente de -1? Muita gente passa batido aí e nem liga para isso, deu certo, mas é legal entender cada detalhe, porque numa outra questão pode ser relevante. Diferente de -1 e em seguida apertar essa tecla. Então, ela digita o número x, que não pode ser -1, e aí ela aperta essa tecla especial e o resultado obtido é 1 sobre 1 mais x. Aqui está a explicação por que esse x que eu vou escolher não pode ser -1. Se por acaso eu colocasse o -1 e apertar essa tecla, vai dar erro. Por quê? Porque vai estar fazendo 1 dividido por 1 menos 1, 0. Vai estar tentando fazer uma divisão por 0, que não tem resposta, né, nos reais. Né? É proibido. Viola, né, o mandamento da matemática, jamais dividirás por 0. Né? Então, por isso só que ele falou que o x não pode ser -1. Mas ela vai pegar o 9, ó. Após digitar o número 9 nessa calculadora e apertar a tecla especial, que é que faz essa operação, ela pega o valor que você joga e faz essa operação. 2 vezes seguidas, o resultado obtido será. Então, olha só o que ela vai fazer. Ela vai pegar o número 9 e vai apertar a tecla uma vez. Então, a calculadora vai fazer essa conta. 1 sobre 1 mais 9. Ó, no lugar de x, coloquei 9. Que dá 1/10. Imagine que agora no visor da sua calculadora está lá 1/10, ou 0,1 que seja. Está lá 1/10. Você aperta a tecla de novo, então ela vai usar como valor de referência agora o 1/10, que é o que está no visor dela. Você digitou 9, apareceu no visor. Você apertou a tecla, fez a cotite e jogou lá 0,1, 1 sobre 10. Agora você vai apertar de novo, ela vai fazer essa operação com 1 sobre 10. Ou seja, vai fazer 1 sobre 1 mais, aí no lugar do x, 1 sobre 10. Acabou a questão, porque agora é só fazer soma de frações aqui, ó. Lembrando que quando não tem nada está implícito que é 1. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 1. Quando é com 1 é o próprio valor maior, né? Vamos lá, vai dar. E aí o que eu faço? Soma de fração, pego o valor que é o mínimo múltiplo comum, divido pelo de baixo, em seguida multiplico pelo de cima. E o resultado eu... Divido pelo de baixo e pelo de cima. Isso. 10 por 1, 10. Vezes 1, 10 por 1, 10. Vezes 1, 10. Copio o valor aqui, mais 10. Agora faz com esse de cá. Ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Soma de frações. 10 por 10, 1. Vezes 1, 1. Então vai dar 1 dividido por 10 mais 1, 11, sobre 10. Que é o mesmo que 1 vezes a fração inversa da fração de baixo, né? Que é 10 sobre 11. Fiz bem devagar aqui a parte de álgebra, porque essa questão era focada nisso. Geralmente eu não vou tão passinho essa parte de álgebra, não. Então vai ficar 10 sobre 11. Gabarito C de K. Deixa eu só não me distrair, porque eu estou preocupado com a gravação aqui. Não, é isso mesmo, não errei nada não. Mas eu como mosca aqui, fico pensando em muita coisa ao mesmo tempo e passo batido com algum número e falo errado, copio errado. 10 sobre 11, gabarito C de casa. Questão 3. Essa aqui é interessante também. Essa aqui talvez fosse difícil chegar ao que tinha que fazer, mas depois você enxergava, era de boa. É um assunto que a UERJ ama, né? Tem colocado sempre nas últimas provas. Sequência. Aqui ele fala, progressão harmônica é uma sequência, eu entrego o jogo e eu falo de que tema é essa questão, finita ou infinita, ou seja, pode acabar em um certo ponto, ou pode ir infinitamente, de números diferentes de 0, cujos inversos formam uma progressão aritmética. Então essa sequência, ela em si não é uma progressão aritmética, mas os inversos dos elementos dessa sequência, quando você inverte cada um, viram uma progressão aritmética.
Então, por exemplo, 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto é uma progressão harmônica. Por quê? Se você inverter 1 sobre 2, o 1 dá o próprio 1. Se você inverter 1 sobre 2, dá o 2. Se inverter 1 terço, vira 3. Se inverter 1 quarto, vira 4. E 1, 2, 3, 4 é uma PA, não é? Porque de um termo para o próximo, está sempre somando quanto? 1. Se de um termo para o próximo sempre soma 1, é uma PA. Isso significa que a progressão harmônica é uma PA? Não. Uma sequência de números é uma progressão harmônica quando, se você inverter todos os elementos, forma uma PA. Tá? Ele te explicou que é progressão harmônica, bem legal isso. Isso é o que você pode guardar para outras questões e outros vestibulares. Na progressão harmônica, agora ele deu outro, ó, que é meio, 1 quarto, 1 sexto e assim vai, o 21º termo equivale a... O que eu vou fazer? Vou seguir a dica dele. Vou primeiro converter essa progressão harmônica na progressão aritmética que corresponde a ela, ou que deu origem a ela, ou que justifica ela, que seja. Que é, como é 1 sobre 1 sobre 1 sobre, basta eu pegar o denominador. Ó, 1 sobre 2, se eu inverter, vira 2. 1 sobre 4, se eu inverter, vira 4. 1 sobre 6, se eu inverter, vira 6. Se isso aqui é uma progressão harmônica, obrigatoriamente isso aqui é uma PA. E aqui eu sei que o primeiro termo dessa PA, chamado de A1, é 2, e a razão está sempre somando 2. A razão é 2, que é 2, 4, 6. E eu sei que é uma PA porque ele falou que se eu tenho uma progressão harmônica, o inverso tem que ser uma PA. Os inversos de cada elemento. Então, se eu quero o 21º termo da progressão harmônica, eu vou descobrir o quê? O 21º termo dessa PA, e aí para voltar a ser a progressão harmônica é só reinverter, né? Porque se eu invertir para virar a PA, quando eu acho um elemento da PA e inverto de volta, volta a ser o elemento da progressão harmônica. Ó, 2 está ligado ao meio, o 4 é porque veio do 1 quarto, o sexto de 1 sexto. Então eu vou pegar o A21 dessa sequência. E aí eu vou usar o quê? O termo geral da PA. Lembrando que o termo geral de uma PA é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos aplicar? A21 é o A1 mais N menos 1, 21 menos 1, vezes a razão, que aqui é 2. Ó. A21, quem que é o A1? É o primeiro termo, é 2. 21 menos 1, 20, vezes 2. A21, 40 mais 2, 42. Pensa comigo. O A21, 42, significa que o 21º termo dessa PA é o 42. Mas o 21º termo da progressão harmônica, que está conectada com essa PA, é o inverso do 42, ou seja, é 1 sobre 42. Gabarito B de bola. Legal? Então, eu preciso trabalhar com o que eu sei, que é equações de PA e PG. Eu tenho uma progressão harmônica, pego a PA que está conectada a ela, está relacionada com ela, trabalho com essa PA e pego o resultado e volto para a progressão harmônica. Eu vou lá, trabalho com mais fácil e volto. 4. O lucro L de uma empresa com a venda de camisetas é modelado pela expressão L de x igual a 2.500x mais 10 quadrado. Essa aqui eu achei legal, sabe o quê? Porque 99% das questões em que você tem a expressão do lucro e quer trabalhar, que é uma equação quadrática, né, de segundo grau, é uma expressão de concavidade para baixo, em que o coeficiente angular é negativo. Eu bati o olho e estranhei, porque essa aqui, será que eu digitei errado? Era menos 10, mas não é. Não é obrigatório, né? Eu posso ter uma expressão que representa o lucro que seja com cavidade para cima. Não vai ter um ponto de máximo se for o intervalo dos reais, mas eu posso trabalhar com um certo intervalo pré-definido. Assim, é legal quebrar o paradigma de que toda hora que tem que ter lucro é lucro máximo e aqui é um menos no x quadrado, porque 99% das questões são, aqui é mais. Mas ele não vai querer lucro máximo, até porque senão ele teria que dar um intervalo de ação aqui do x, né? Então, voltando, o lucro L de uma empresa com a venda de camisetas é modelado pela expressão tarará, tarará, tarará. Pequeno 10 quadrado. Sendo x, aqui que tem que prestar atenção. X, o que é? A quantidade de lotes de 100 camisetas. Então, quando o x é 1, significa que é um lote de 100 camisetas. São 100 camisetas. Se o x é 2, é porque são 200 camisetas, porque são 2 lotes. Então, x é a quantidade de lotes de 100. Prestou atenção? Vamos ver. De acordo com esse modelo, o lucro obtido com 4.000 camisetas em reais é igual a... Primeiro, eu não posso colocar 4.000 no x, porque x não é o número de camisetas, é o número de lotes de 100. Então, vou chamar aqui de L, de lotes... Não, L vai confundir com lucro, L maiúsculo.
Vou chamar de Lzinho minúsculo. Quantos lotes de 100? Não, é o X, né? Vou chamar de X porque é o X da equação. Como que eu descubro quantos lotes de 100 para dar 4.000 camisetas? Basta eu pegar 4.000 camisetas e dividir em grupos de 100. Né? É como se tivesse vários caixotes que cabem em 100 e eu dividi em grupos de 100 para guardar nesses caixotes. Quantos grupos vão dar? 40. Então, se é para vender 4.000 camisetas, significa que são 40 lotes de 100. Portanto, é esse valor 40 e não 4.000 que vai na expressão. Era o que você tinha que sacar. Então, eu não quero L de 4.000, eu quero L de 40. Agora é só substituir. 2.500 vezes 40, mais 10 vezes 40 ao quadrado. Continuando aqui. Como que você faz essa conta de cabeça? Faz só a parte inteira. 25 vezes 4 dá 100. E depois coloca os zeros. Tem 3 zeros, acrescenta 3 zeros. 1, 2, 3. Dá para não esquecer. 100.000 de algum zero. 40 ao quadrado. Pega só o 4 ao quadrado. 16. E como é 0 ao quadrado, você coloca 2 zeros no final. Então daria 16 com 2 zeros. 1.600. O 40 ao quadrado. Só que tem um vezes 10, então coloca mais um zero. 16.000. Portanto, o lucro, quando você vende um lote de 40 lotes de 100, perdão, o lucro é de 100 mais 16.000, 116.000, o que? É em reais, né? 116.000 reais. Que dá A de amor. Legal? Viu? É tudo como uma equação. Questão 5. Um professor precisou ajustar as notas x de seus alunos. Então, as notas são x. É o x da função. Transformando-as em y. O que é isso? Quem é que pega x e transforma em y? Quem é que faz essa tarefa? É o que a gente chama de função. A função da função é isso. Você entrega um valor para ela, ela processa, faz a continha, por exemplo, aqui joga o x, ela multiplica por A, depois soma com B e te devolve um valor isso, como se fosse uma máquina, né? A função é como se fosse uma máquina. F aqui. Aí tem uma esteira aqui, né? O professor de cálculo adorava ensinar assim. X, aí você joga no x na esteira, ela faz a processa, e desse lado ela sai o y na esteira. Ela pega, multiplica por A, depois soma com B e aí sai do outro lado esse Y. Entenda a função dessa forma. É legal você entender assim, que ela é uma máquina que converte um valor em outro. Então o professor está usando essa máquina, que ele vai pegar uma função do tipo afim, né? Função em primeiro grau, ax mais b. Vamos ler tudo? Então ele precisa pegar a nota do aluno, que originalmente é x, e com uma certa função transformar essa nota num valor y, usando uma equação do tipo ax mais b, ou seja, uma função afim, função de primeiro grau. Função afim, função de primeiro grau, a mesma coisa. Tá? Vou colocar aqui, para vocês não esquecerem mais. Eu tinha um trauma com esse nome função afim. Toda hora parecia que minha cabeça não queria aceitar que isso é primeiro grau. Mas tá? Função afim primeiro grau. Falando na época que eu estava no cursinho. Dessa forma, a maior nota alcançada, que foi 60, usando essa função, passou a ser 100. E a menor nota da turma dele, que foi 10, com essa função acabou virando 60. E ele pergunta, o aluno que alcançou 30, então teve sua nota alterada para eu saber, eu vou mostrar duas maneiras de resolver essa questão. Uma tradicional e uma mais ninja, que eu acho que para quem já faz tradicional bem, vale a pena aprender algo a mais aí, para ganhar uma acelerada. Que eu vou fazer analogia com um assunto, um jeito de fazer de questões de física, que talvez alguns não tenham percebido que aquele jeito está diretamente ligado à função afim. A gente vai chegar lá. Vamos fazer o jeito tradicional, que é um pouco mais demorado, mas é a receita de bolo, né? É o caminho de casa. É aquele que você faz meio que sem olhar, já de acostumar, que você repete muito. Que é o quê? Eu pegar os valores que são relacionados. O x, quando ele pega o x, como eu falei, é uma maquininha, e transforma no y. Ele falou que a nota 60 foi transformada em 100. Então é como se tivesse um ponto lá no gráfico, ou um par de coordenadas, que quando o x é 60... o y correspondente é o 100. O x vira esse y. E quando o x é 10, ele falou que corresponde ao 60 quando usa a equação, que é o y, x e o y. Eu podia fazer uma tabela se quisesse. Tá?
x, y, x, y. E o que essas coordenadas me dizem? Com 2 pontos, isso aí seriam 2 pontos num gráfico, você pode plotar, né, colocar isso num gráfico para ver enxergar, mas acho que não precisa nessa questão, porque é legal você enxergar essa relação entre os dois números. Entre o valor 60 foi transformado em 100. Esse x foi transformado nesse, foi levado a esse, foi relacionado com esse y. E o 10 com o 60. Então, você vai usar agora um sisteminha de equações substituindo esses pontos. Aqui, eu vou até escrever o sistema. Ele está me dizendo aqui, o que esse ponto no gráfico, essas coordenadas estão me dizendo? Está falando assim, ó, fulano, fulana, se você trocar o y por 100, é porque o x era 60. Então, vamos pegar a equação aqui e colocar aqui, ó. Vou trocar o y por 100. Eu deixo, contanto que você troca o x por 60. Ok, temos um acordo. A vezes 60 mais B. E o que esse ponto está conversando comigo? O que está me dizendo? Ele falou, ó, Caju, se você trocar o y por 60, então tudo bem, mas você tem que trocar o x por 10, tá bom? Tá bom. Tá bom, questão. Eu concordo com você. Eu topo as suas regras. Tá aí. E agora eu tenho um sistema de equações com 2 equações e duas incógnitas, né? A e B, que são valores fixos, mas que eu não sei quanto eles valem, né? São valores desconhecidos, incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Tem várias maneiras de resolver um sistema linear assim. Você pega o B, por exemplo, pega nessa de baixo aqui o B e vou isolar. Vai passar o 10A, vou escrever já 10A, que é mais bonitinho, né? Jogo para o lado lá, para o outro membro, fica 60 menos 10A. E substituo aqui nessa equação. Vai ficar 100 igual a 60A mais B. B eu vou trocar por 60 menos 10A. Então é mais 60 menos 10A. 60A menos 10A vai dar 50A. 100 menos 60 vai dar 40. Vai ficar 40 igual a 50A. Divide por 10 dos dois lados da equação. Aqui fica 5, aqui fica 4. Então, A vai ficar 4 sobre 5. Ou 0,8, se você preferir. É que eu gosto de trabalhar. Não gosto de colocar coeficiente de função com valor quebrado. Pode, tá? Não é proibido, não tem nenhuma lei contra isso. Mas eu estou acostumado a colocar valor fracionário quando possível. E agora, para achar o B, basta eu pegar o valor do A que encontrei e trocar aqui na equação do B. Vai ficar 60 menos 10 vezes o A, que é 4/5. 10 com 5 fica 2, né? Então, vai ficar 60 menos 8. Então, B é 52. Pronto, se eu tenho A e B, eu tenho a função completa agora. É y igual a ax, ou seja, 4/5 de x, mais B, ou seja, mais 52. Está aqui a função que o professor usou para converter a nota dos alunos. É a maquininha que eu tinha desenhado lá no início da questão. Ela é essa, cara, é esse processamento que ela faz. Joga um x, ela multiplica por 4/5, depois soma 52, tem a nova nota do aluno. Eu quero a nota do aluno que fez 30, né? Então é 4/5 de 30. Joguei o 30 lá e está processando, ó, multiplica por 4/5, depois soma 52. Aqui, 30 e 5, divide por 5 embaixo e em cima, aqui fica 6. 4 vezes 6, 24, mais 52, 76. 76 o quê? Pontos, né? Nota. Nota. Vou deixar assim, então. É a nota daí, passou a ser 76. Gabarito C. Mas antes de marcar, eu prometi que ia ensinar um jeito mais ninja para quem já faz esse aqui de olho fechado. E eu falei que ia lembrar um jeito de resolver questão de física. Vocês lembram em calorimetria, melhor, em termometria? Quando vocês querem achar uma equação que converte grau Celsius em graus Fahrenheit, ou um grau X da equação em graus Celsius, você não monta os termômetros assim? E aí aqui embaixo você coloca os valores menores correspondentes, aqui tem a escala e outra escala, e faz uma regrinha que usa, no fundo, tem uma coisa relacionada com o teorema de Thales, né? Na transversais, em rotas paralelas. Eu vou usar a mesma ideia, porque quando as grandezas são linearmente dependentes, você pode fazer isso, que é a ideia por trás dos termômetros. Então, por exemplo, aqui é a nota x e aqui é a y. Aí ele falou que a nota 10, que é a menorzinha aqui, ó, do x, foi transformada em 60. Aí você coloca maior aqui, ó, que nem você faz no termômetro, que a nota 100, desculpa, que a nota 60 virou a 100.
E aqui você coloca a nota do meio, né, que seria as conversões. Você coloca o θ Celsius e o θ X, né? Aqui você colocar a nota do X, que é o 30, que está no meio, e aqui o valor de Y correspondente dela, que você quer descobrir. E como que você faz no termômetro? Você faz proporcionalidade, porque quando é linear a equação, existe essa relação entre o X e o Y, eles são diretamente proporcionais. Então você pode fazer assim, ó, esse intervalo para esse, e pega os mesmos aqui, ó, esse para esse. Aí como é que você faz lá no termômetro? Y menos 60 está para 100 menos 60, que é 40. Assim como, aí você pega pequeno para o grande, né? 30 menos 10, que é 20. Está para 60 menos 10, que é 50. É isso? É. Olha a mágica. Divide por 10 por 10. Vai dar Y menos 60. Aqui não dá para dividir por 5, ó. Fica 1 e aqui por 5 fica 8. Y menos 60 igual a 8 vezes 2, 16. E Y igual a 16 mais 60, como esperado, tinha que dar o mesmo valor, porque eu estou usando princípios corretos da matemática. São grandezas diretas proporcionais. Então aqui, forma 2, vou colocar aqui, ó, segunda forma de resolver essa mesma questão, e ficou mais rápida, né? Do que fazer o sistema. Não tem só essa maneira, não. Se você pode ver algum professor aí desenhando gráfico e fazendo semelhança de triângulos, também acontece, pode fazer. Tá? A função afim permite muita coisa legal. Então, gabarito, de qualquer forma, ser de casa. Legal? Questão 6. População agredida fisicamente no Brasil em 2009. Cor ou raça? Branca e preta. Homens e mulheres. Então, assim, a primeira coisa que você tem que ler, quando lê uma tabela, eu sempre ensino nas questões do Enem, por exemplo, de gráfico de tabelas, e sempre que tem gráfico e tabela, assim como no gráfico eu peço para você, antes de ficar tentando entender o miolo do gráfico, ler os eixos, aqui você leia primeiro o título das colunas e o título das linhas, né? Então aqui são a coluna dos homens, aqui das mulheres, aqui das pessoas de cor branca ou raça branca, aqui pretas, tá? Então aqui, ó, são homens brancos agredidos, população agredida fisicamente no Brasil, mulheres brancas, homens pretos, mulheres pretas. A partir dos dados da tabela, escolhe-se ao acaso uma pessoa dessa população. Já está com cara de análise combinatória ou probabilidade. Sabendo que essa pessoa é uma mulher, ó, então como que fala? É uma probabilidade condicional. Ele já restringiu seu espaço amostral, não pode ser mais qualquer pessoa. Primeiro ele falou qualquer pessoa, mas agora eu já sei de antemão, alguém me cochichou, ó, a pessoa escolhida é uma mulher, facilitou minha vida. Porque agora eu tenho para chutar quem foi a pessoa, não são mais todas as pessoas, eu vou olhar o grupo das mulheres, não o grupo de homens e mulheres juntas. Reduziu. Ainda tem muita gente, mas reduziu. Então, sabendo de antemão, sabendo que essa pessoa é uma mulher, então diminuiu o meu espaço amostral, a probabilidade, aí entregou o jogo, que é a probabilidade de ser preta. Então, o que eu faço? Aqui no total de casos possíveis, não é mais toda a população, mas sim todas as mulheres, porque eu sei já que não pode ser homem. Alguém me soprou ali que é uma mulher que foi escolhida. Então, eu pego só as mulheres, que é 474 mil mais 608. Soma as mulheres brancas e pretas. E aqui eu quero a probabilidade de ser preta. Então, aqui eu pego os casos que são favoráveis, né, ao que eu quero descobrir a probabilidade, que são as mulheres pretas. Tá aqui. Mulheres pretas. Olha a tabela ajudando. 608 mil. Então, aqui vai ficar 608 mil. E aqui você faz, ó, 600 com 400 dá 1 milhão. 74 mil com 8 mil dá 82 mil, não é isso? Copiei direitinho? 74 mais 8 dá 82. Então, é 1 milhão e 82 mil. Eu sou craque quando tem muitos zeros, que eu odeio. Eu sempre coloco potência de 10. E esquecer um zero. Então, eu fico olhando com muita atenção para não esquecer de escrever um zero, que eu erro por isso. Ó, divido por 1000 em cima e embaixo. Ainda dá para fazer por 2. Ó. Por 2 aqui fica 304. Por 2 aqui dá 500. E 82 por 2 dá 41. Pronto, acho que aqui tá bom. Bom, agora é a hora que você dá pause no vídeo e treina aí sua continha. Eu vou pegar minha colinha. Essa conta vai dar aproximadamente, né, não é exato, é mais próxima de, perfeito. A UERJ não dá ponto sem nó, não. Vai dar um valor bem próximo de 0,56, 0,561, 62, enfim.
muito próximo de 0,56. Tá vendo que ele nem colocou em porcentagem, vendo que probabilidade não precisa ser em porcentagem? Isso aqui, só a título de curiosidade, é o mesmo que 56%. Tá? Mas você pode ver que nas alternativas, aí vem a parte que eu sempre digo, fica com o olho no peixe, que são as alternativas, olho no gato, né? Você vai resolvendo a questão, mas de olho nas alternativas, elas estão todas o quê? Em decimal. Não está em percentual, como tem várias questões. Tem muita questão que aparece a probabilidade em uma forma fracionária, outra grande parte em forma percentual e uma pequena parte que nem essa, que a probabilidade aparece em número decimal. Mas entenda que 0,56 é o mesmo que 56%, 56 sobre 100. Bom, de qualquer forma, o gabarito é B de bola. De novo, uma questão aí ó, com 3 linhas de resolução. Questão 7. Essa aqui acho que podia derrubar mais gente por causa do desenho que tem em perspectiva e podia enganar. Mas daí vem o que eu sempre digo, não faça olhômetro nas questões. Olhômetro só em vestibular. Eu já vi vestibular que tem olhômetro, para dizer que nunca acontece, mas é vestibular que peca uma questão ou outra. Não é vestibular que nem um UERJ, bem feitinho. Tá? Isso aqui está com cara de ser desse ângulo. Não existe isso. Está com cara de. Ou está escrito na questão diretamente ou indiretamente, ele deu dados que você pode usar para provar que aquele ângulo é aquilo que você está achando, ou não, ponto, não é. Professor, eu não fazia a menor ideia nem de como errar, então eu resolvi chutar assim, tá bom, melhor do que não tentar nada, mas saiba que você está assim, correndo altíssimo risco de errar, fazendo, isso aqui parece que está um ângulo de tantos graus, tá? Se atenha ao que está escrito no texto e na imagem, escrito. Vamos lá? Um agricultor dividiu um terreno plano, então o terreno é plano, em retas paralelas. Aqui, ó, uma reta, outra reta, e vinha outra aqui, fez várias. Imagina a situação, você é o agricultor, você passou uma reta e foi plantando ali, ó. Passou uma reta paralela e foi plantando. E plantou sobre essas retas sementes de determinada árvore frutífera. Macieira, por exemplo, laranjeira. Né? Para obter uma boa colheita, essas sementes foram dispostas a uma distância de 2 metros entre si. Aí, como aqui podia não ficar claro, ele desenhou para você. Ou seja, numa mesma reta, eu plantei uma, aí depois eu plantei outra, passou mais 2 metros, eu plantei outra. E eu fiz de tal forma a outra reta, que quando eu plantava uma na outra reta, se eu pegar essa planta, essa semente, e ver a distância até cada uma das sementes mais próximas aqui, vai dar sempre 2 metros. 2 metros, 2 metros e 2 metros. Tá claro que para essa aqui, já vai dar mais, né? Agora até fiquei na dúvida, será que aqui vai dar mais? Não tem como afirmar, né? Eu sei que aqui é 2, e eu sei que aqui é 2. E daqui para cá é 2. Não, ó, isso aqui, ó. Será que eu posso afirmar que aqui... que aqui vai dar 2? Não, com certeza não dá, porque com certeza aqui não é 2, tá? Então, assim, eu não vou realmente ficar atrás disso agora, não. Depois faz essa brincadeira aí. Não sei se dá para provar que ali também é 2. Mas com certeza ele teve que desenhar, porque, por exemplo, daqui até aqui com certeza já não é mais 2, nem daqui até aqui. Não quer dizer que para qualquer semente até a outra vai dar sempre 2. É nesse desenho, do jeito que ele desenhou aqui. Essa aqui, para essa vai dar 2, para essa vai dar 2, e aqui de uma para outra dá sempre 2. Beleza? Se atenha ao que está no desenho. A imagem a seguir essa plantação após um tempo. Então, ó, se aqui está dizendo que é 2, e aqui é 2, aqui é 2, por mais que aqui está com cara de que é 90 graus. Não, isso é olhômetro, em nenhum momento falou que isso é 90 graus. E até porque não pode ser. Por que eu sei que não pode ser? Porque esse triângulo aqui que está desenhado é um triângulo. Isso aqui é um plano. Esse triângulo aqui, tipo de triângulo. Aqui eu consigo provar que não é 90. Porque esse triângulo é equilátero. Por que eu sei? Tem 3 lados iguais. E quais são os ângulos internos de um triângulo equilátero? São todos valendo 60. Vou precisar disso aqui? Não. Mas falei isso só para não vá no olhão. Apesar de aqui parecer 90, aqui parecer 90, não. Vamos ver o que ele quer? Então já sei a grande sacada. Opa. Eu já escrevo de novo aqui, porque eu quero ler o resto. Então a imagem a seguir ilustra essa plantação após um tempo. Ó, foram crescendo as macieiras, a árvore frutífera. A menor distância em metros, e aqui está tudo em metros, entre duas das retas traçadas para o plantio das sementes
entre duas dessas retas, a menor distância entre duas dessas retas traçadas para o plantio da semente é igual a... Gente, se eu tenho duas retas paralelas, qual que é a menor distância? É uma linha que é perpendicular às duas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa árvore frutífera aqui, esse ponto onde ela está, essa árvore frutífera aqui, vou fazer uma linha, vou partir desse ponto e vou fazer uma linha de tal forma que faça 90 graus. Se eu pegar um ponto aqui, ó, eu quero a menor distância até a outra reta. Não vou fazer isso, nem isso. A menor distância é você partir daquele ponto e ir retinho, fazendo 90 graus com a outra reta. É isso que eu estou fazendo. Peguei um ponto qualquer dessa reta. Esse é o que mais me interessa, porque fica dentro do triângulo. E fui andando até a outra reta perpendicularmente a elas. Então aqui faz 90. Tá certo? Então o que eu tenho aí? Um triângulo equilátero, de lados 2, 2, 2. E eu peguei o vértice e fiz uma linha de 90 graus. O que eu tenho? A altura de um triângulo equilátero. Era só isso a questão. Mas enxergar às vezes podia confundir. E eu já falei em várias aulas, provavelmente aulas da UERJ também, que é legal. Uma das fórmulas que eu acho que vale a pena você ter, apesar que aqui a professora fez o Pitágoras. Tudo bem, pode fazer. Né? Aqui que a altura cai sempre no ponto médio de um triângulo equilátero. Qualquer altura que você faça vai cair no ponto médio do lado oposto. Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui você faz Pitágoras. Mas como ganha um certo tempo bom e cai bastante, a altura de um triângulo equilátero, como você faz muito, acaba se memorizando por prática. Vou escrever aqui, mas você acaba memorizando por prática. A altura de um triângulo equilátero é o lado dele vezes a raiz de 3 sobre 2. Tá? Se eu quisesse a área de um triângulo equilátero, eu fazia L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como que eu deduzi isso? Basta pegar a altura, multiplicar pelo lado e dividir por 2. Pelo um lado seria a base sobre 2. Você vai chegar nisso. Mas essa equação aqui, ó, eu acho que vale a pena ir memorizando com a prática, e cai muito. Então, moral da história. Quem já está treinado, quem assistiu muitas das minhas aulas, modéstia à parte, que eu falo bastante sobre isso, triângulo equilátero, viu que era um triângulo equilátero e viu que a menor distância era a altura dele, já vai fazer assim, a altura é L raiz de 3 sobre 2. O lado já está escrito aqui, ó, é 2. Raiz de 3 sobre 2, que dá a raiz de 3. Como está tudo em metros, aqui já está em metros. Uma linha de resolução, gabarito dedidado. Tá? Essa questão a gente podia derrubar por causa do desenho estar em perspectiva. E não fica claro no olhômetro que o triângulo é equilátero. Mas se você olhar para os dados, 2, 2 e 2, não tem como não ser equilátero. Né? E saideira, questão 8. Considere um cilindro circular reto, você está em pezinho, de altura H e raio Rzão, em centímetros, conforme ilustra a figura a seguir. Desenhou para a gente. Legal. A VUNESP faz muito isso. Escreve e desenha para dar ênfase na informação, para não te pegar por causa de um detalhe de leitura, mas saber se você consegue, tem o conteúdo e sabe aplicar. A planificação da superfície lateral desse cilindro é um retângulo de perímetro 40. Isso aqui ó, te ajudou, porque é legal você saber. Como que você desenha um cilindro de forma legal? Eu geralmente falo que desenhar em questões de geografia, ó, de física e matemática, você não precisa fazer nada muito perfeito, nada com muito detalhe. Faz quadradinho, círculo, uma coisa que represente a ideia. Geometria espacial, a única exceção. Acho que vale a pena um certo cuidado, porque você precisa de um desenho com certo cuidado para encontrar os dados da questão muitas vezes. Então, ó, você tem aqui um retângulo, você desenha assim o cilindro. Faz um retângulo, faz o que eu gosto de chamar de olho de gato, que é essa circunferência em perspectiva, fica parecendo um olhinho de gato. Né? Eu gosto de traçar a altura aqui no meio. Essa questão nem precisava, tá? Porque já desenhou para você. Mas aproveitando o ensejo, e deixa tracejado que está em segundo plano. O que eu quero que você entenda daqui? Que quando eu pego e planifico, eu gosto de imaginar uma latinha que eu arranquei, recortei a tampa, recortei o fundo dela, a parte de cima e a parte de baixo, e desenrolei. Você desenrolou aquela latinha, imaginou, você fez um corte e abriu. Quando você pegar essa embalagem, por exemplo, a embalagem, você conseguir tirar o papel que está em volta da latinha e abrisse, que ela está circundando bem exatamente essa parte, você acaba tendo um retângulo. Se você conseguir imaginar, você cortou a latinha, fez um corte e desenrolou, isso aqui do meio, ó, que você desenrola, vira um retângulo, onde essa parte aqui ó,
E essa é que estava bem em cima dessa circunferência. E essa é a que estava cobrindo a circunferência de cima. Então ela tem comprimento de uma circunferência, 2πr. E essa altura do retângulo é exatamente a altura da lata, do cilindro. Então essa é a área do retângulo, 2πr sobre h. Ele vai falar de perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Como é um retângulo, se esse lado é 2πr, o de cima também é. Se esse lado é h, o daqui também é. Tá? Só para enfatizar que é um retângulo. Pronto. Perfeito, era isso que tinha que saber para essa questão. Ele já te fala que é um retângulo e te dá o perímetro, que é a soma dos lados. Ele fala a altura do cilindro em centímetros. Centímetros, centímetros, não preciso converter a unidade. Beleza. Só que aí você tem que fazer muito aquilo que eu falo. Olho no peixe, que é onde você quer pegar, o gato quer pegar o peixe, não é assim? Olho no peixe, que são as alternativas, e olho no gato, que é a sua resolução. Você já olha que a resolução, ó, tá tudo em função de R. H igual tarará R. H, R. Então eu tenho que isolar o H e o R eu não preciso trocar por valor numérico nenhum, deixa R. Então vamos só escrever o que ele falou, que o perímetro é 40. Qual que é o perímetro? São dois lados de 2πr, 2 vezes 2πr, mais dois lados de H, mais 2H. Ele falou que o perímetro dá 40. Agora eu tenho que isolar o H. O que eu vou fazer? Eu já vou dividir toda a equação por 2, porque aí o H já fica sozinho. Ó. Divide por 2, quando eu divido toda a equação por 2, divido por 2, por 2 e por 2. E aqui fica 20, né? Então vai ficar 2πr mais H igual a 20. Isola o H. Já dá uma olhada aqui, ó. O 2πr está depois mesmo do 20. Né? Tem um número, tarará, πr. Então é 20 menos, passou para o outro lado, 2πr. 20 menos 2πr. Cuidado que isso é 20 menos πr. 20, letra A de amor. E é isso, galera. Fim. Vocês viram, então, que isso é como típico do exame de qualificação. São questões rápidas, que se estiver afiada com conteúdo, você vai resolvendo bem rapidinho. Física e matemática foi assim. Tá? É isso, espero que tenham aprendido coisas novas, espero que tenham ido bem na prova. Né? Eu estou fazendo essa gravação aqui no dia seguinte, a prova 2024, segundo exame de qualificação, foi ontem, né? Contando a data dessa gravação. Estou gravando aqui no dia 4 de setembro de 2023, a prova foi dia 3 de setembro de 2023. Espero que vocês tenham aprendido coisas novas, tenham ido bem na prova e até a nossa próxima revisão geral.